Bom, sejam bem-vindos a mais um Cyber Talks de 2023. Estou aqui com Carlos Minani. Carlos, seja bem-vindo ao Cyber Talks. Obrigado. É um grande prazer hoje. A gente vai colaborar um pouco sobre... A gente estava batendo um papo com o Carlos e ele falou sobre... Seria a cibersegurança uma parte comum sobre coisas que a gente vivencia, ou ela tem mudado, ou se transformado, ou mutado para uma situação mais complexa? Carlos, vamos entrar nesse papo. O que você pode nos passar da visão sua? Legal, bacana. Acho que ótimo ponto, ótimo tema. Eu acho que muito do que a gente vê hoje, né, frente aos incidentes, aos comprometimentos que a gente teve em 2022, eu acho que boa parte é o que já vem acontecido, né? É mais do comum. É mais do comum, é mais do mesmo, né? E qual o ponto que a gente traz aqui hoje? Se a gente for parar para avaliar, todos os atacantes eles vão seguir as mesmas premissas, onde ele vai utilizar uma VPN, ele vai utilizar de recursos para poder mascarar a sua identidade, a fim de tentar explorar alguma vulnerabilidade dentro da companhia. E aí, qual que é o ponto aqui que eu acho que a cereja do bolo, né? Uma vez que eu sei que eu não tenho negócios ou eu não tenho nenhum business fora do país, eu consigo começar a blindar a minha companhia frente a possíveis negócios que poderiam ser explorados. Por exemplo, negócios que poderiam ser apenas vendidos dentro do Brasil, não faz sentido eu expor esses serviços, essas aplicações ou essas APIs fora do Brasil. E qual que é a premissa inicial? Todos esses blocos, esses bloqueios que eu poderia já fazer antecipadamente para que eu diminuísse a minha superfície de ataque. Por exemplo, se eu não tenho relação com, por exemplo, a Arábia Saudita, então eu consigo bloquear esse país e, consequentemente, eu vou diminuir a minha camada de superfície de ataque. Então, seguindo algumas premissas, é possível fazer uma aderência adequada e diminuir também a escala de ataques frente ao que a gente vem vendo, né? Então, acho que são pontos que a gente pode começar a adotar enquanto preventivo para poder automatizar os nossos recursos, seja investimento, seja pessoas, seja automatização ou o próprio IA, para poder focar na onde realmente importa. Então, acho que o arroz com feijão ele precisa ser bem feito, de forma eficiente, e daí a gente pode começar a olhar a novas tendências, novas tecnologias e começar a evoluir a nossa maturidade do negócio. Então, acho que é um ponto super importante. É muito interessante que você falou do básico bem feito, né? Então, sim, hoje eu acredito que muitas das empresas ainda têm problemas de patch. Não necessariamente, algumas das empresas podem aplicar patch. Exato. No momento em que sai uma grande vulnerabilidade. E como que a gente pode tratar nessa premissa, perante que também a tecnologia evoluiu. Hoje as coisas estão muito mais evoluídas na parte de release, na parte de produção, que hoje você já tem um downtime zero, o que era uma coisa, talvez na nossa época, inexistente. Exato, né? exato. Sempre vai ter o downtime. Porém, na parte de cyber também, hoje, muitas dessas premissas têm trazido certos benefícios, como a infraestrutura como um código. Então, para disaster recovery é fantástico. Porém, como que a gente pode passar para todos, ou aquele que está começando, o que é um básico bem feito? O que é, de repente, a receita que você pode passar de experiência que você considera aquele básico bem feito? Legal, ótimo. Eu acho que assim, ótimo ponto também, porque quando a gente olha para patch, a gente fala que é algo tão básico assim, né, que a gente vem tratando há diversos anos, mas a gente vê ainda muitas empresas que ainda têm uma certa dificuldade para aplicar tudo isso. Então, um SCM bem implementado, um WSUS que já está obsoleto, óbvio, né, mas um WSUS atenderia também. Né? Mas qual que é o ponto, né? Olhando para a perspectiva de sistema operacional, sabe que a Microsoft lança o Patch Tuesday, né, frequentemente. Então, é fácil a gente conseguir olhar o que poderia ser aplicado e fazer o deploy no ambiente. Só que aí tem um parênteses, talvez, né? E os meus sistemas legados? E o meu sistema operacional obsoleto? Porque enquanto eu tenho um sistema operacional que ele ainda está recebendo atualizações, eu consigo ter tecnologias para fazer esse deploy no ambiente, mas quando eu olho para sistemas obsoletos, isso muda um pouco o cenário, porque não impacta somente em infraestrutura e em segurança, mas afeta no negócio e possivelmente toda a mudança de arquitetura da tecnologia
mas também que talvez eu teria que gastar mais em desenvolvimento também. Então, isso é fácil em um ponto de infraestrutura, mas se a gente olhar para o negócio, isso também pode se tornar um pouco mais difícil. E claro, né, a gente tem que colocar na balança, né, a questão do risco, né, a diligência do risco e o que eu tenho que fazer a médio e longo prazo para que isso seja corrigido e eu tenha mais conforto perante o negócio, para que ele não seja explorado por um WannaCry, por algum ransomware, ou seja criptografado todo o meu ambiente. Então, eu acho que tem um pouco dos dois cenários aqui. É muito bom falar sobre uma engenharia, né? A cibersegurança é uma coisa complexa, mas é uma coisa desafiadora, o que é uma coisa que assim, nos atrai, né? O desafio. Exato. Carlos, obrigado pela colaboração com o CyberTalks. Eu que agradeço. É um grande prazer recebê-lo dentro do nosso canal e também colaborar com todos o conteúdo. Ótimo. Eu agradeço o convite, né? Muito bom evento. Então aí, sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, Rafael. Obrigado, Carlos. Abração.